Bem, vamos agora resolver alguns problemas básicos de função quadrática. Então, seja f uma função de R em R definida por 3x ao quadrado mais bx mais c, aonde a gente tem que a imagem de 2 é 10 e que a imagem de menos 1 é 3. Aí a gente pede para determinar esse valor, essa expressão aqui. Então, o primeiro passo é determinar quem é a função f, certo? Então, como a primeira informação é que o f de 2 é 10, significa dizer que quando o x for 2, a imagem é 10. Então, substituindo x igual a 2 aqui na função, a gente chega nessa igualdade aqui, que resumindo, a gente chega nessa expressão, que 2b mais c é igual a menos 2. Da mesma forma, f de menos 1 é 3. Então, a gente vai chegar nessa equação, menos b mais c igual a 0. Então, a gente tem um sistema com duas equações, essa, e duas variáveis, b e c. Então, vamos resolver o seguinte sistema. 2b mais c igual a menos 2 e menos b mais c igual a 0. Certo? Se resolvendo aqui por escalonamento, eu multipliquei essa daqui por 2 e somei as duas. Então, vai ficar com essa expressão aqui, da onde a gente tira que o c é menos 2 sobre 3 e que o b também é menos 2 sobre 3. Então, a nossa função é essa daqui. Então, calculando o f de 3, é só substituir 3 nessa função aqui, a gente vai encontrar 73 sobre 3. E o f de 1, 5 terços. Então, a expressão que a gente está querendo calcular, somando esses dois valores aqui, a gente vai chegar em 83 sobre 3. Agora, a próxima. Seja alfa raiz dessa função, x ao quadrado menos sx mais p. Então, beta igual a s menos alfa também é raiz. Então, a primeira coisa que a gente tem é que se o alfa é raiz dessa função, então é que quando a gente substitui alfa aqui, o f de alfa tem que ser zero. Então, alfa ao quadrado menos alfa, s alfa mais p é zero. Aí agora a gente tem que mostrar que para beta igual a s menos alfa, esse beta aqui também é raiz. Ou seja, a imagem desse beta pela função f tem que ser zero. Então vamos lá. Quem é f de beta? Vai ser beta ao quadrado menos s beta mais p. Substituindo beta por s menos alfa, a gente vai chegar nessa expressão. Aqui a diferença ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí menos s vezes s ao quadrado, menos por menos mais, s alfa mais p. Cancela aqui o s ao quadrado com s ao quadrado. A gente vai chegar nessa expressão aqui. Alfa ao quadrado menos s alfa mais p. Só que essa expressão aqui é exatamente a nossa hipótese, que é zero. Então, f de beta é zero. Então, significa dizer que beta, que é s menos alfa, também vai ser uma raiz de f de x. Determinar as dimensões do retângulo de área máxima cujo perímetro é 160, certo? Então, a gente tem primeiro que se é um retângulo, então o perímetro vai ser 2x mais 2y, onde x e y são as medidas dos lados do retângulo. Então, significa dizer que x mais y é igual a 80. Por outro lado, a gente tem que a área de qualquer retângulo é base vezes altura. Então, se um lado mede x e o outro y, vai ficar x vezes y. Isolando o y nessa expressão aqui, a gente substitui aqui e vai ficar x vezes 80 menos x, onde a gente chega nessa função quadrática. Como a gente está interessado em saber qual é a dimensão do lado de área onde a área vai ser máxima, então a gente está interessado em calcular o vértice
dessa parábola. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b sobre 2a. O b vai ficar menos 80 dividido por menos 2, que dá 40. Então, a dimensão x é 40. Mas se a dimensão x é 40, x mais y é igual a 80, então y é igual a 40. Então, as dimensões do retângulo vai ser, um lado vai ser 40 e o outro vai ser 40 também. Agora, o ponto K e 3K pertence ao gráfico da função definida por x ao quadrado menos 2x mais k. Então, qual o valor de k? Então, voltando para a mesma coisa, a gente quer determinar o valor de k para que f de k seja igual a 3k. Por quê? Porque se ele passa pelo ponto k e 3k, significa que quando eu substituir x igual a k, tem que dar 3k. Então, quem é f de k? Vai ficar k ao quadrado menos 2 vezes k mais k igual a 3k. Da onde a gente chega que vai ficar k ao quadrado menos 4k. Porque a gente passa esse 3 para cá, fica menos 3, com menos 2 menos 5, mais 1 menos 4. Então as raízes dessa equação quadrática é k igual a 0 ou k igual a 4. Determina a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, aonde a função vai passar por esses três pontos, certo? Então, repetindo o processo, o f de menos 1, quem é? É só substituir menos 1 aqui. E a imagem tem que ser 4. Então, a gente vai obter a seguinte equação. A menos b mais c igual a 4. O f de 1, quem é? Vai ser, quando a gente substituir 1 aqui nessa função, em x, a imagem tem que ser 12. E por último, ele diz que passa pelo ponto 2 e 22. Então, quando eu substituir x igual a 2 aqui, a imagem tem que ser 22. Então, juntando essas três equações aqui, a gente vai montar o seguinte sistema. A menos b mais c igual a 4, a mais b mais c igual a 12 e 4a mais 2b mais c igual a 22. Escalonando esse sistema aqui, a gente vai chegar exatamente nesse sistemazinho aqui. Da onde a gente tira aqui o b é 4, substituindo aqui a gente acha c igual a 6, e substituindo o b e o c aqui a gente acha o valor de a igual a 2. Então a nossa função é 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Determina a imagem da função 3x ao quadrado mais 4. Então, como é uma função quadrática, a gente tem que lembrar que a imagem é do vértice, do y do vértice para cima, caso o a seja positivo, e do y do vértice para baixo, se o a for negativo. Então, como o a é igual a 3, e 3 é maior do que 0, então a imagem vai ser todo o y real, tal que o y é maior ou igual que o y do vértice. Mas o y do vértice quem é? Menos delta sobre 4a. Substituindo os valores de a, b e c aqui, a gente chega que o y do vértice é 4. Então a imagem vai ser todo o y real, tal que o y é maior ou igual que 4. Determina os valores de b e c na função, sabendo que o gráfico passa por esses dois pontos. Então, a mesma coisa. Se passa pelo ponto menos 2 e 6, é porque quando x for menos 2, o f de x é 6. Então a gente chega nessa equação aqui. Que resumindo vai ficar menos 2b mais c igual a menos 2. E quando passa pelo ponto 1 e menos 3, a gente vai chegar nessa equação. Então a gente tem essa equação e essa, a gente monta esse sistema linear. Certo? Aí multiplicando
a gente chega nesse outro sistemazinho. Daqui a gente já tira o valor de B, que é 1, e C igual a menos 4. Então a nossa função vai ser 2x ao quadrado menos x menos 4. A função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 tem mínimo no ponto em que x vale. Então lembrando que o ponto máximo ou mínimo de uma função quadrática é sempre o vértice e é dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O que vai diferenciar se esse ponto é de máximo ou do mínimo é o valor de a. Se o a for positivo, isso daqui é um ponto mínimo, e se a for negativo, isso daqui é um ponto de máximo. Então, a nossa função é essa, tá aqui. Então, a gente quer saber o valor de x, onde vai ser o mínimo. Então, é menos b sobre 2a. Substituindo os valores, a gente encontra que o x é igual a 1. Então, no x igual a 1 é onde a função vai atingir o ponto de mínimo. Nessa função aqui, para esse gráfico dessa função, o que a gente pode falar sobre a, delta e o c, certo? Primeiro, o a. Como a concavidade é para baixo, então o a só pode ser negativo. Segundo, o delta. O gráfico corta o eixo x aqui e aqui. Então são em dois pontos. Então a função quadrática só tem duas raízes quando o delta é maior do que zero. E por último o c. O c é sempre onde a parábola, onde a função corta o eixo y. Como ela está cortando o eixo y aqui, então o y está na parte positiva aqui. Então o c também é maior do que zero. Se a função f de x é essa daqui, determine o valor de k para que a gente tenha duas raízes diferentes. Então a gente tem que lembrar que delta igual a zero, a gente tem uma única raiz. Delta menor do que zero, nenhuma raiz. E delta maior do que zero, duas raízes. Então o que a gente está querendo determinar é quando é que o delta é maior do que zero. Então b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Substituindo aqui os valores de a, de b e de c, a gente vai chegar que o 24k tem que ser menor que 48. Então, a solução vai ser todo k real, tá, que o k é menor do que 2. Só passar o 24 dividindo. Sendo que 15,7 é o valor da soma e do produto, determine 3b menos 2c. Então, a gente tem que lembrar primeiro que a soma é sempre menos b sobre a de qualquer função quadrática e que o produto é c sobre a. Então, como ele já afirma que a soma é 15, então 15 é igual a menos b sobre a, que é 3. Então, b é igual a menos 45. E o produto, ele já afirma que o produto é 7, vai ser c sobre a. Como o c é menos c, vai ficar menos c sobre 3, então a gente tira que o c é menos 21. Substituindo esses dois valores aqui nessa expressão, a gente chega a menos 93.